Pronto, já estamos. Primeira vez que o Zoom fala uma música, fala uma falinha em inglês. The video are recording. Bom, nós já estamos gravando aqui. Queria dar boa noite mais uma vez a todos vocês. Nessa noite nós vamos estar tratando de um capítulo do livro Engenharia da Graça. Quem tem o livro aí, eu vou começar na página 81, que é o assunto patologias. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração para que o Espírito Santo nos conduzisse, para que haja graça no fluir da palavra, de mim para vocês, de vocês para mim, e que nós possamos produzir um ambiente onde o Senhor possa trabalhar nessa noite. Vou pedir para o Ricardo estar orando pela gente. Você ora por nós, Ricardo? Sim, pode ser. Pode orar. Amém. Senhor, nós te damos graça nessa noite, te louvamos por tudo que o Senhor tem construído, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E queremos, neste momento, Pai, desfrutar de um período, de um tempo, num ambiente de paternidade, um ambiente apostólico, profético, e que o teu Espírito tenha liberdade, Pai, para continuar essa edificação, essa construção nas nossas vidas, a partir do nosso Espírito, usando, Pai, o teu Filho nas nossas vidas, como tem usado durante todos esses dias. Te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem produzido sobre as nossas vidas como pastores, como filhos e como igreja. Te damos graça e que esta noite seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Ricardo. Só falta, para você ser nota 10, só falta ser São Paulino. Cara dele. Irmãos, se vocês abrirem aí o livro na página 81, você vai ver que a definição da palavra patologia, no primeiro parágrafo, significa estudo da doença. Que na construção civil, nós podemos dizer que patologias se referem aos ao estudo dos danos causados nas edificações, dos danos ocorridos nas edificações. Então, esse é um capítulo que eu escrevi, inspirado pelo Senhor, em todos aqueles elementos que trazem algum tipo de dano na edificação. E nós fizemos um paralelo, né, entre a construção civil, porque a Bíblia nos dá vários exemplos disso, com a edificação da igreja, com a edificação da nossa própria vida. Então, essa é a base desse capítulo. E provavelmente você vai identificar alguns desses elementos na vida de vocês pessoalmente ou no processo de edificação da igreja. Aqueles que são pastores, que são responsáveis e cuidam de pessoas ou edificam uma igreja local, vão se deparar com alguns desses problemas que eventualmente você já tenha visto. A ideia não é trazer culpa, nem juízo, nem julgamento, né? Mas a ideia é poder trazer luz para que naquilo que nós erramos, nós não erremos mais, né? Essa é a ideia do prumo. Quando você coloca o prumo num prédio, no segundo andar, e o primeiro andar estava fora do prumo, se você tem chance a partir do segundo andar de ajustar esse nivelamento vertical para que essa diferença ela não siga crescendo ao longo da construção. Então, a ideia desse capítulo é como colocar um prumo para que nós possamos, a partir daqui, ter mais luz em alguns assuntos que, eventualmente, nós não tínhamos. Fica muito ruim essa luz para vocês aí, fica com meio ofuscado o meu rosto, mas melhora para eu ler, tá bom? Então, a ideia desse capítulo é essa, tá? Eu vou pular o aspecto dos recalques estruturais que eu menciono aqui. Os recalques estruturais, na verdade, é uma introdução ao assunto patologia, porque ele diz respeito à importância de exatidão. Para toda construção, ela precisa ser exata.
Matemática é uma ciência exata, você não pode acolchambrar as coisas, né? E quando a gente fala da edificação da igreja, nós precisamos ser exatos. Existe um desenho, existe alguém que encomendou essa obra não é nossa, nós precisamos fazer de acordo com o desenho. Então, essa introdução, ela nos apresenta uma clareza no aspecto da importância de sermos exatos. E depois a gente chega numa definição que está na página 87, que eu começo a entrar exatamente no assunto mais específico, que eu uso a palavra infiltrações. Para aqueles que conhecem um pouquinho de construção civil, sabem que infiltração diz respeito ao dano produzido por umidade, pela infiltração de água, né? E como isso traz problema numa obra. Irmãos, é muito complicado você ver uma obra que não tenha um probleminha de infiltração, porque a água é um elemento que ela está sempre buscando o caminho por onde ela possa penetrar. E o trabalho de qualquer construtor é criar barreiras para que a água não se torne um elemento causador de deterioração, mofo, bolor, destruição de tudo aquilo que daquilo que a gente edificou. E para isso, hoje em dia, inclusive, mais recentemente, existem projetos de impermeabilização. Hoje, quando você vai fazer uma obra, você tem engenheiros que os caras se especializaram em produzir projetos de impermeabilização, exatamente para proteger o prédio, a casa, a obra dessa umidade. Mas existe um texto em Gênesis, que você pode achar aí no livro, capítulo 6, versículos 13 e 14, lembrando que a arca é a primeira alusão à igreja, a arca é um símbolo profético da igreja, e quando Deus dá o desenho da arca para Noé, Deus dá um projeto de impermeabilização. Olha que coisa mais linda a gente perceber o cuidado de Deus nessa edificação. Irmãos, eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção nessa noite. Isso é extremamente importante, principalmente para ministros, para líderes, para pastores, entender o que é a igreja, como ela nasceu, como ela foi concebida pelo Pai. Eu estou explicando aqui para vocês que uma obra é fundamental ela ser protegida de infiltração. E Deus dá um projeto de uma arca que simboliza a igreja, e ele dá esse projeto e traz um projeto de impermeabilização para essa arca, né? Então, a palavra diz assim, então disse Deus a Noé, né? O engenheiro, na verdade, o arquiteto, o cliente, né? Porque ele é o cliente final, ele está encomendando essa obra, e então ele começa a passar aquilo que ele quer. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis o que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus ele começa a estabelecer o desenho de uma arca, que é um símbolo profético da igreja, e ele começa a trazer instruções de como essa arca deveria ser construída para Noé. E ele fala assim, olha, Noé, você vai usar um impermeabilizante por dentro da arca e por fora da arca. Você vai revestir a arca de betume por dentro e por fora. A palavra betume que Deus utiliza na Bíblia, que Moisés, quando escreve Gênesis, utiliza aqui na Bíblia, é a palavra coper, está aqui no livro. O hebraico significa, olha que loucura, a palavra betume significa preço de uma vida no original. Também significa resgatar, reconciliar, perdoar. A palavra betume, ela é tão profunda, a palavra betume, ela tem uma simbologia, tem uma alusão ao sangue de Jesus, que nos reconcilia, que nos limpa de todo pecado, que nos cobre, né? Então Deus orienta Noé a revestir a arca, ou seja, a igreja, ela precisa ser revestida pelo sangue de Jesus. O corpo de Cristo, da qual eu e você somos parte, ele é impermeabilizado
pelo sangue de Jesus. É o sangue que nos purifica, é o sangue que nos reconcilia, é o sangue que nos esconde para que, quando Deus olhe para nós, ele possa enxergar a Cristo, né? O sangue é esse elemento. Agora, se você continuar ao longo da página 88, você vai ver que ali eu sigo explicando uma coisa interessante, que todo construtor sabe do que eu estou falando. Existe uma característica em todo o processo de impermeabilização numa obra, que é clássico isso, é de compreensão clara, desde um pedreiro a um engenheiro. O que é? Quando você acaba a impermeabilização, você não pode mais ter interferência sobre ela. Por quê? Porque qualquer interferência depois da impermeabilização finalizada pode produzir dano na impermeabilização, que vai gerar infiltração. Então, quando você conclui a impermeabilização, imagina que você está fazendo um baldrame, né? Aquela base da fundação de uma casa. Você impermeabilizou com uma manta asfáltica ou com betume. Depois que você fez tudo aquilo lá, chega o pedreiro e fala assim para você: nossa, eu esqueci de passar um cano aqui. Vou ter que quebrar esse baldrame que já está impermeabilizado para passar o cano. Começou o problema, meu irmão, porque você danifica algo que já estava impermeabilizado. Ali, provavelmente, você vai encontrar um ponto vulnerável para infiltração. Vocês estão entendendo, acompanhando o raciocínio aqui? Tá claro? Beleza. O que isso aqui nos aponta? Isso aqui nos aponta uma realidade profética, que quando Cristo conclui, quando ele consuma com o sangue essa obra de proteção sobre sua igreja, qualquer elemento externo que nós venhamos a adicionar nisso vai produzir infiltração. Tá claro para vocês? A analogia da construção com aquilo que profeticamente representa. Quando Cristo sela, quando Cristo finaliza, nós não podemos, depois que a impermeabilização acontece, isso tecnicamente falando e espiritualmente falando, nós não podemos acrescentar mais nada nessa construção, porque senão você produz dano. Senão você produz o que o Senhor me inspirou e eu defino no livro como infiltrações, que são um dos problemas das patologias na construção. Infiltração. E eu começo a usar aqui alguns exemplos de infiltrações que se tornaram comum dentro do meio evangélico, que se tornaram comum dentro principalmente do conceito de uma fé pentecostal, onde muitos de nós fomos formados. Foram introduzidos elementos à nossa fé que produziram dano na edificação da igreja. E você que é pastor de uma igreja local sabe do que eu estou falando. Você sabe que quando esses elementos estão presentes na edificação da igreja, que eles trazem problema. E eu começo mencionando algumas coisas. Por exemplo, o misticismo que se construiu atrás da ideia de oração no monte. A gente vê pessoas... isso é uma característica muito forte, por exemplo, no Rio de Janeiro. Os cariocas são apaixonados por oração no monte, né? Mas isso está espalhado pelo Brasil todo. É uma cultura pentecostal. O cara parece que quando você vai no monte, você está mais perto de Deus. Parece que quando você vai no monte, a sua oração tem mais poder. E a gente vê, inclusive, isso como expressão de muitas pessoas, principalmente os pentecostais, quando querem falar que alguém é muito espiritual, fala assim: ah, aquele cara lá é subidor de monte. Já ouviram essa expressão? Né? Irmãos, da onde que isso nasceu na igreja? A gente pega as práticas do antigo pacto e se lembrem, Jesus caminhou sobre a face da terra no antigo pacto. Então, até a cruz, até Pentecostes, nós temos antigo pacto, mesmo no Novo Testamento. Então, a gente pega as práticas de subir ao monte no antigo pacto e traz elas como práticas vigentes no novo pacto. Entenda que a igreja, ela nasce a partir da cruz. Então,
nós começamos a introduzir nessa obra espiritual chamada igreja elementos que não fazem parte da construção, que faziam parte de uma outra estação, de uma outra obra, de uma outra dimensão, de um outro ambiente jurídico. E nós começamos a pegar esses elementos e introduzir na igreja. Por falta de compreensão, que nós entramos numa nova estação, numa nova temporada. Então, João 4, e tem textos que Jesus é tão explícito nisso. João 4, do 20 ao 24, diz assim: os nossos pais adoraram neste monte. Então, o negócio de monte vem dos judeus, irmãos. Eles tinham verdadeira adoração por alguns montes, aonde sinais, maravilhas, aonde fatos históricos haviam acontecido. Então, como a nossa fé é uma fé cristã judaica, ela vem de origem judaica, ou judaico-cristã, como você quiser, a gente carrega alguns elementos que não fazem parte da igreja, mas se tornaram um misticismo, infiltrações. Então, olha só esse texto. Nossos pais adoraram neste monte. Quem está dizendo isso? São os judeus. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê agora, a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Jesus, que viveu nessa transição do Antigo para o Novo Pacto, o próprio Jesus, ele quebra esse misticismo, ele deixa claro toda adoração, toda a relação com Deus. Deus é espírito, toda a relação com Deus se dá no espírito. Não tem a ver mais com o local físico. Então, nós precisamos ter isso claro. Se você ainda carrega uma compreensão que oração no monte é mais poderosa, que orar no monte é alguma coisa... Irmãos, eu não tenho nada contra orar no monte. Se você se sente bem, se você acha que é um lugar de mais reservado, que você consegue... Beleza, só não crie nisso uma mística. Só não estabeleça nisso um padrão. Só não faça disso um elemento de ensino para a igreja. Olha, vamos levar o povo para uma intercessão no monte. Não, isso não é saudável, porque você vai ensinando as pessoas que orar em determinados lugares é mais eficiente do que orar em outros. Então, nós precisamos entender que esses elementos são introduzidos à fé cristã e eles são como patologias numa construção, porque depois que o Senhor finaliza algo, não pode ter interferência, que é o mesmo princípio da infiltração. Agora tem um outro elemento que eu nunca tratei abertamente com vocês, mas está no livro. Quem leu, inclusive, já teve a oportunidade de me perguntar. A prática do jejum. Se tem um elemento mal interpretado... o Carlos está falando que os pernambucanos também adoram um monte. Os cariocas eu sei que gostam muito. Agora, o Carlos está falando que os pernambucanos também gostam muito do monte. O povo gosta do monte, né? Mas isso é um problema, irmãos. Eu quero que vocês entendam que algumas coisas que parecem ser... não, é inofensivo. Não, não é. Você vai criando uma cultura, né? E isso é nocivo. Então, um outro elemento que foi introduzido à fé cristã, e que isso não é algo para você colocar numa pregação do púlpito, não é algo para você falar, para você pregar, mas é um ensino que eu preciso trazer clareza e luz para vocês aqui num ambiente como esse, que a gente está numa mesa virtual entre pastores, num ambiente saudável, seguro, onde as dúvidas podem ser esclarecidas e a gente pode falar com tanta liberdade, né? Esse é um assunto importante, a prática do jejum. Nós vivemos hoje uma geração
que é muito comum se falar do jejum para obter algo, né? E você vê as coisas mais loucas quando se entram no aspecto do jejum. Ah, pastor, eu estou fazendo um jejum de Coca-Cola. Pô, legal, hein? Estou fazendo um jejum de farinha branca. Já estou falando coisas que eu já ouvi. Pastor, eu fiz um propósito, estou num jejum de chocolate. Cara, e a pessoa fala isso profundamente convencida de que aquilo ali, que isso é uma prática espiritual. Na verdade, ela está dando o nome de regime para o jejum. Ela quer tirar a farinha branca da alimentação, quer tirar o chocolate, e ela fala que é jejum. Mas traz uma espiritualidade para o assunto. Agora, você quer ver o negócio ficar mais espiritual? Pastor, estou fazendo o jejum de Daniel. Cara, estou fazendo o jejum 21 dias. Tirei tudo que é de origem animal. Eu não, nem mel, nem ovo, nem leite. Tirei manjares. E daí você olha o cara e fala, meu, o cara é espiritual, homem de Deus, homem de jejum e oração no monte. Irmãos, eu estou falando alguma coisa, vocês estão olhando com uma cara para mim, eu estou falando alguma coisa diferente do contexto evangélico que você vive? Isso é verdade ou não é? Né? Nós não imputamos como espiritual. E eu não estou falando aqui tirando onda, tirando sarro. Pelo contrário, sabe por que eu não estou tirando? Porque pode ter entre nós pessoas que ainda tenham essas práticas. Eu não estou julgando ninguém. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso é muito comum entre nós se imputar como espiritualidade as pessoas que fazem jejum e que sobem ao monte. Ah, aquela pessoa é de jejum e oração. Nossa, parece que você está falando daquelas irmãs do coque da Assembleia de Deus, né? E nós precisamos entender que a prática do jejum no Novo Pacto, ela não tem nada a ver com aquilo que nós hoje percebemos na igreja. Nós utilizamos o jejum de forma equivocada, o que nós achamos que é jejum, e para objetivos equivocados, porque não conhecemos bem a Escritura. Então, eu queria passar nesse aspecto do jejum como uma das patologias que foram introduzidas à fé cristã, que são extremamente nocivas, porque a gente acha que através da abstenção de alimento nós podemos nos fazer ouvido diante de Deus. Você já percebeu como isso tem um pano de fundo assim mesmo? A pessoa fala assim, quando o assunto é muito sério, que ela pede oração, fala, não, eu vou orar e vou jejuar por isso. Ah, tem alguém enfermo, vou jejuar. Parece que o jejum, ele te torna mais, te dá mais força diante de Deus para obter algo. Então, nós precisamos ter uma clareza, de fato, do que é o jejum dentro do novo pacto, do que ele significa e o que ele produz. É isso que nós precisamos trazer clareza nessa noite. Amém? A ideia não é sair criticando, e eu vou pedir para vocês, em nome de Jesus, não preguem sobre isso. Não critiquem as pessoas que fazem que praticam isso ou não praticam. Inclusive, se você quiser continuar praticando, a minha responsabilidade aqui é só trazer luz sobre um assunto. Não estou falando que se um dia você for convidado para orar no monte, você fala assim, eu não vou porque o meu pastor, o meu pai espiritual falou que orar no monte não tem nada a ver. Não é nisso, irmãos. Eu creio que eu estou trabalhando aqui com homens maduros que têm sabedoria para ouvir e entender. E eu estou tentando ser o mais claro possível na comunicação, tá bom? E vou dar tempo para, no final, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntarem. O Lincoln é muito tonto, velho. O cara me manda aqui privado, eu estou fazendo jejum de lagosta. Você é muito mané mesmo, né? Tá fazendo jejum de lagosta, né? Desde que você nasceu, né? Ai, meu. Mas eu quero passar pelo livro aqui. Eu vou ler, então, para vocês, desde o primeiro capítulo. Sei que se trata de uma prática extremamente comum entre os crentes, mas precisamos analisar o jejum à luz do plano diretor, do pacto vigente, considerando algumas questões. Vamos lá, algumas questões.
que eu quero, se você puder, já responda para você mesmo isso aí. Anota para ver se a sua resposta vai estar certa. Por que você jejua? Vamos lá, pastores. Você que é adepto da prática do jejum, me fala, anota para você mesmo. Por que você jejua? Como você jejua? Qual é o jejum que você faz? E qual o fundamento bíblico que você utiliza para fazer o que você faz e obter os resultados que você quer? Essas são as perguntas. Por que você jejua? Qual o jejum que você faz? E o que você procura obter com isso? Quando nós estudamos a palavra, nós percebemos que o jejum era uma ordenação aos judeus no Antigo Pacto, com o propósito de mortificar a carne e produzir flagelo à alma. Levítico 23, 27 fala sobre isso. Também sobre consagração, números 6, 3 e 4. Buscar a Deus em tempo de aflição, como Davi muitas vezes fez. Irmãos, se lembrem que no Antigo Pacto o Espírito Santo não habitava nos homens de Deus. Então, a carne, ela não tinha ainda tido a oportunidade de receber essa semente incorruptível de Cristo. Eles não eram revestidos do Espírito. Eles tinham lampejos do Espírito. Então, a luta contra a carne não era algo já vencido e consumado na cruz, como foi feito por Jesus. Então, o jejum era uma prática que tinha aos judeus no Antigo Pacto 2 objetivos: mortificar a carne. Então eles faziam o jejum para lembrar a carne que ela tinha que estar sujeita, né, a eles. Nem digo ao espírito, porque eles não viviam no espírito, eles tinham impressões no espírito, mas tinham que estar sujeitas a eles. E também era uma maneira deles se consagrarem, deles se separarem, deles terem foco na vida deles com Deus. Isso para os judeus. Mas daí eu continuo no livro. Porém, precisamos entender que todo o Antigo Pacto, o plano diretor era outro. O Espírito de Deus não habitava no homem. A relação com Deus estava pautada pela lei. E a tecnologia da graça se desenvolvia de forma subjetiva. Então, a graça, ela não nasce no Novo Pacto. A graça está presente desde Gênesis. Só que ela se desenvolve de uma forma progressiva e subjetiva. Ela não era evidente, né? Mesmo assim, alguns profetas messiânicos já alertavam sobre a ineficácia do jejum sem a consciência e a prática da verdade. Então, você percebe que o jejum já era uma prática judaica estabelecida na lei, mas que os profetas, como Isaías, por exemplo, né, já percebia que ela se tornou só uma prática mecânica, que não vinha acompanhada de vida, que não vinha acompanhada de verdade. Isaías, já no Antigo Pacto, falava assim: cara, o jejum de vocês é uma aberração. Vocês fazem essas práticas religiosas, mas o coração de vocês está longe de Deus. E eu quero ler o texto de Isaías, porque ele é muito claro. Isaías 58, do versículo 3 a 8, diz assim: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para que contendas e debates jejuais, para ferires com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco de cinzas? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças Olha o jejum que ele escolheu. Aqui já é Antigo Pacto, irmão. Aqui ainda é Antigo Pacto. Olha, Deus falando, não é esse o jejum, não é ficar apresentando cara de coitadinho ou apresentando estereótipo de espiritualidade, mas é outra coisa que eu escolhi: que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os oprimidos, despedace todo o jugo.
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolha em casa os pobres. Quando os vires nu e o cubras, não te esconda da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Esse texto de Isaías, ele já traz luz a um princípio fundamental. Qual é a motivação de se fazer o que se faz? O que adianta você ter uma prática isolada religiosa se o restante da sua vida não acompanha essa prática? Né? Eu conheço inúmeras pessoas que jejuam e continuam num pé de guerra com suas esposas dentro de casa, que jejuam, mas continuam mentindo, oprimindo, distorcendo, manipulando, que jejuam, mas têm uma vida incompatível com essa prática, esse estereótipo de religiosidade. Certa vez, Jesus, ministrando às pessoas que o seguiam, começou a mostrá-los o espírito da lei, que não se tratava de fazer, mas de como se fazia, né? Do espírito que se fazia. No Antigo Pacto, as nossas práticas visíveis apontavam para a qualidade da nossa espiritualidade. Antigo Pacto. No Novo Pacto, não. Não tem a ver com as práticas visíveis. Nenhuma obra é suficiente como fim, somente como consequência de uma nova natureza. E daí agora a gente vai para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então vamos lá. Esse texto de Mateus 6,16, ele está descrevendo uma realidade do Antigo Pacto ou do Novo Pacto? Mateus 6,16, Novo Testamento, ainda está retratando uma realidade do Antigo Pacto. Ele traz uma outra dimensão, ele faz uma releitura de Isaías, que o jejum não tem que ser uma prática visível, mas ainda é Antigo Pacto aqui, irmãos. Aqui está se falando, a gente precisa lembrar que os discípulos, eles foram instruídos por um Messias que veio para cumprir a lei. Prestem atenção. Jesus veio para cumprir toda a lei. Então, se os judeus jejuavam, Jesus tinha as práticas de um judeu que também jejuava, porque fazia parte da lei. E toda a instrução dele aos seus discípulos era para que pudessem estar alinhados ao pacto vigente. Então, essa palavra aqui, ela está contida no Antigo Pacto, mas ela já traz uma dimensão maior de compreensão. Quando você jejuar, não fica se expondo publicamente. Não tem a ver com isso. Mas nós precisamos entender uma coisa: Jesus não praticou o jejum segundo os costumes judaicos. O jejum que Jesus fazia não era um jejum que se existia especificamente que os judeus utilizavam. Os momentos de jejum de Jesus estavam mais relacionados aos ambientes retirados onde ele costumava estar e a dedicação ao propósito, a uma disciplina de oração, do que uma abstinência intencional. O que isso aqui quer dizer? A grande maioria das vezes que você vê Jesus em jejum, o jejum de Jesus não era a primeira dimensão da história, era consequência de um propósito. Então, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ficar lá por 40 dias e ser tentado. Como consequência, ele jejuou. Lá no deserto não tinha iFood. Lá no deserto não tinha uma cantina do lado. Lá no deserto não tinha como... No deserto não tinha peixe. Então, como consequência do propósito e do ambiente onde ele estava, havia o jejum. Não era assim, chegou o tempo do jejum.
essa festa eu vou... Não, as práticas de jejum de Jesus estavam mais ligadas ao propósito e à realidade do estilo de vida retirada a uma disciplina do que especificamente um motivo específico. Agora vamos ler algo aqui, João 4, 31 ao 34. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus falando aqui de comida. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. É preciso entender aqui que o maior jejum de Jesus, quando foi ao deserto, não foi abstinência de alimento, irmãos. Quando Jesus estava no deserto, Satanás não viu fragilidade ao ponto de achar que poderia vencê-lo, porque falou, ele está fraquinho, que ele está sem comida. Não, o alimento que sustentava Jesus era fazer a vontade do Pai. Então você imagina que Jesus, ele estava o tempo todo se alimentando do quê? Do seu propósito. Trazer libertação aos cativos, curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Tirar o jugo de Satanás que estava sobre as pessoas. Quando ele é retirado desse propósito, que ele nasceu para viver, que ele nasceu para cumprir, ele é retirado disso para ir ao deserto por um tempo. Então, esse é o maior jejum de Jesus naquele momento. O jejum daquilo que o alimentava. Se nós interpretarmos esse texto como se Jesus tivesse fragilizado por falta de comida, é muito superficial. Tanto que quando Satanás oferece a ele pão, ele fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava falando assim, olha, o meu negócio não é comida, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Se a minha comida é fazer a vontade do Pai, a gente precisa ter uma interpretação espiritual do jejum no Novo Pacto. Não adianta você fazer um jejum de comida se você não faz a vontade do Pai. Irmãos, é uma coisa ilógica. Pessoas obstinadas em seu caminho. Pastores obstinados por uma vaidade pessoal, que querem fazer a sua vontade, estabelecer o seu ministério, e jejuam e acham que isso é ser espiritual. Não. O maior jejum é você abrir mão da sua vida para se alimentar da vontade do Pai. É isso que Jesus está falando. Essa é a minha comida e minha bebida. Agora, olha que interessante esse texto. Mateus 9. Eu tô lendo o livro aqui, tá? Estou na página 93. Mateus 9, versículos 14 e 15. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Olha esse texto. Dias, porém, virão em que lhes será retirado o esposo, e então jejuarão. Esse texto aqui, irmãos, para mim, ele é um dos mais claros. Os discípulos de João Batista, continuavam jejuando. Jesus extinguiu o jejum para os discípulos dele. Os discípulos de Jesus eram acusados de comer e de beber. E os discípulos de João olhavam e falavam assim, caramba, a gente é super espiritual, a gente faz jejum, a gente vai no monte orar, e os seus discípulos ficam comendo e bebendo. E Jesus fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem algum sentido se jejuar para contristar a tua alma enquanto o noivo está presente? Tem algum sentido fazer isso? Ele fala assim, vai ter um momento em que isso vai acontecer, quando o esposo for retirado. Irmãos, esse período durou alguns dias. Da ascensão de Jesus
a vinda do Espírito em Pentecostes. Esse período ficaram... Daí Jesus já instruiu eles, ó, quando chegar esse período, vocês entram num período de contristar o coração, né? De se abster de tudo que é natural, se fechem no lugar, vai para o aposento alto, entra ali vocês como igreja, estejam orando, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Esse era o período que Jesus estava se referindo. Esse texto é muito claro. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Os discípulos que caminhavam com Jesus. Jesus fala assim, tem sentido vocês jejuarem enquanto o noivo está presente? Jesus habitava dentro deles ou caminhava perto deles? Os discípulos caminharam perto de Jesus ou caminharam com Jesus habitando dentro deles? Se os discípulos caminharam perto de Jesus e isso foi suficiente para Jesus falar assim, enquanto eles estão com o noivo, tem sentido jejuarem? Você acha que hoje, quando ele se tornou um conosco, hoje que ele habita em nós, tem mais ou menos sentido jejuar do que aquela época? Irmãos, nós precisamos entender que se existe uma igreja que é noiva, já existe uma igreja que já se casou, já existe uma esposa. Se nós nos tornamos um com Cristo, se nós já fomos fecundados no Espírito por uma semente incorruptível, isso não se faz quando se está em corte, nem quando está namorando, nem quando é noivo. Isso só se faz com quem é casado. Então, existe a realidade no Espírito de uma igreja que já se encontrou com Cristo no Espírito. Nós já nos tornamos um com Ele. Nós precisamos ter claro isso. Se nós temos o Espírito e temos essa clareza que somos um com Ele, a palavra correta que nos representa como igreja é esposa, não é noiva. A noiva, ela segue aguardando por um noivo. Nós não estamos mais aguardando o noivo já habita em nós. Nós já nos tornamos um com Ele. Nós já nos encontramos com Ele. Isso é uma realidade a todos aqueles que entendem o novo pacto, aqueles que já estão nessa dimensão dessa nova aliança. Foi firmada uma aliança, irmãos. Ele nos comprou, ele nos adquiriu. Ele não vai fazer isso no futuro, isso já foi consumado. Apocalipse fala do que é o espírito tabernacular. Sabe, tabernacular, nos fazer tabernáculo, também está ligado à palavra fecundar. Nós fomos fecundados no Espírito por uma semente incorruptível da qual Maria foi a primícia. Mas todos nós que estamos em Cristo hoje também fomos. E se fomos é porque somos esposa, porque uma noiva não pode ser fecundada. E se somos esposa e o Espírito do esposo habita em nós, nós nos tornamos um com ele, nós estamos numa dimensão superior a que os discípulos estavam quando receberam a seguinte palavra de Jesus. Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? É a pergunta que eu faço para vocês hoje, irmãos. Podemos nós hoje, na realidade, na dimensão do novo pacto, com o Espírito habitando em nós, querer comparar aos discípulos de João Batista que perguntavam por que os discípulos de Jesus não... Jesus foi quem aboliu dos seus próprios discípulos o jejum, como essa prática religiosa de espiritualidade. Agora vamos lá, para os textos clássicos da Bíblia que nós utilizamos para justificar algumas práticas. E peço por gentileza por vocês que têm dúvidas sobre o assunto ou que estão discordando de mim até agora, que não façam nenhum tipo de julgamento precipitado. Vamos terminar. Quando a gente terminar, daí a gente faz as perguntas. Um dos elementos que a gente usa para falar sobre perdão, mortificar a carne. Romanos 8:2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, não somos nós que temos poder de mortificar a nossa carne com algum elemento externo. Não é nenhuma prática que nós venhamos a fazer que mortifica a nossa carne.
achar que deixar de comer mortifica a carne é um absurdo. A nossa carne é mortificada a partir quando nós somos inseridos na morte e na ressurreição de Jesus, não pelas nossas práticas. Pensar que fazer jejum mortifica a carne é um conceito simplista, né, que está relacionado ao povo judeu que não tinha uma experiência com o Espírito para habitar dentro deles. Eram práticas externas. Hoje não tem nenhuma prática externa que possa produzir resultado interior. Isso tem que ficar muito claro. Não somos nós que mortificamos a carne pelas nossas obras, mas foi Cristo que levou na sua carne todo o processo de morte no qual nós somos inseridos. Por isso, Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido que em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Irmãos, o jejum era uma das obras da lei. E o próprio texto de Gálatas fala assim, as obras da lei não têm poder sobre a carne. Não são as nossas práticas que produzem mortificação. Hebreus 10:14 diz assim: por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Outro fundamento que se utiliza para justificar jejum. Vou fazer a prática do jejum para me aproximar de Deus. Irmãos, como nós podemos utilizar esse elemento como justificação para jejum no momento onde o Espírito habita em nós? Como você quer estar mais próximo de Deus do que o Espírito já está habitando em você? Então fala assim, eu vou jejuar para estar mais perto de Deus. Pode ser que isso fizesse sentido para os judeus no Antigo Pacto, para nós hoje não faz. Não faz sentido essa justificativa. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faz sentido a justificativa do jejum para se aproximar de Deus para aqueles que se tornaram um com ele. Outro elemento que se fala de prática de jejum, nas guerras espirituais. Eu vou jejuar para expulsar o demônio da pessoa. Quantos já ouviram falar isso? Né? Eu conheço casos de pessoas que estavam endemoniadas, foram pedir para o pastor orar, falaram assim, não, eu não posso orar porque eu não estou em jejum, eu vou primeiro jejuar. Irmãos, mas eu quero explicar para vocês nas escrituras, né? Algumas pessoas afirmam que precisamos de uma força extra para enfrentar alguns demônios, como se tivesse alguma classe de demônios que precisa que você dê um treinamento maior para você poder enfrentá-los. Eu não sei se isso é maximizar o poder das trevas ou minimizar a realidade do novo pacto que Cristo vive em nós, mas sei que o texto utilizado para isso é muito mal interpretado. O texto é Mateus 17, do 19 ao 21. Esse texto diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: preste atenção, eles perguntaram, por que não conseguimos expulsar o demônio? O que Jesus respondeu? Por causa da vossa incredulidade. Essa é a resposta de Jesus. Jesus não respondeu assim, vocês não conseguiram porque vocês não estavam em jejum. Jesus foi muito claro, por causa da vossa incredulidade. Aqui é o ponto. Daí ele continua, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar em nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios, daí Jesus já está falando de outra coisa, irmãos. Qual casta de demônios que ele está se referindo? Da que não pôde sair ou da casta de demônios daqueles judeus religiosos que eram incrédulos? A primeira pergunta que ele respondeu é: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Jesus foi categórico, por causa da sua incredulidade.
Por um ponto. Não é por falta de jejum, por causa da incredulidade. Daí Jesus começa a tratar o assunto da incredulidade dos judeus. Eles eram tão incrédulos que eles entraram num piloto automático de várias práticas religiosas, mas o coração deles estava distante. Então eles tinham práticas como jejum, como oração em praça pública, mas uma vida incompatível com aquelas práticas. Então Jesus fala assim: existe, mas essa casta de demônios, a incredulidade de vocês, esse demônio da incredulidade que faz com que vocês vivam essa mentira, essa hipocrisia, não se expulsa senão pela oração em jejum, ou seja, senão com que vocês sejam coerentes nas práticas que vocês têm na sua fé. Vocês colocam um peso, um jugo sobre as pessoas para que elas possam ser salvas, mas vocês não praticam isso. Então, vocês querem expulsar demônios, vocês precisam crer. Agora, para vocês crerem, vocês precisam ser libertos de uma casta de demônio, de incredulidade e hipocrisia que vocês carregam. E essa casta de demônios, ela só pode sair da vida de vocês se vocês forem coerentes com aquilo que vocês ensinam. Vocês ensinam de oração e de jejum, mas vocês não oram e não jejuam. Então, alinha a vida de vocês, voltem a crer, para que vocês possam chegar diante do demônio e falar: saia. Aqui não está falando que você precisa fazer jejum para expulsar demônio. Esse texto não trata disso. Irmãos, seria muito... Agora vamos tratar de um aspecto bem racional. Eu já utilizei a palavra para mostrar para vocês. Seria diminuir demais o poder de Jesus você achar que existe algum tipo de demônio que o nome de Jesus seja insuficiente, que a vida dele habitando em você seja suficiente e que você precise de uma consagração, de um período de jejum para chegar para um demônio e falar: sai. Desculpa, irmãos. Desculpa se isso para você é um choque, se você jejuou muito para participar de libertação, mas isso não é uma realidade. Nós não precisamos, nós temos... A Bíblia fala que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós. Nós não precisamos de mais nada. Mais nada. Todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, Deus resolveu fazer com que habitasse em nós. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós. Deixa eu ver qual outro texto. Bom, daí eu continuo falando aqui também, já na página 98, a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém que classicamente nós entendemos que viveu a realidade do novo pacto. E só existem 2 textos das escrituras que relacionam o apóstolo Paulo e ao jejum, que estão escritos na carta de Coríntios. Está em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. Eu vou ler só mais esses 2 textos. A gente já está acabando. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Muito mais que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, perigos da cidade, no deserto, no mar, perigos entre os falsos irmãos, trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, esse jejum que Paulo relata nesse contexto não era uma prática intencional de separar um tempo para jejuar, era consequência dessa vida e dessa missão e desse ministério, porque a palavra jejum está inclusa num período que ele passou fome, sede, vigília, naufrágio. É o mesmo contexto que eu expliquei para vocês de Jesus. Um jejum que é consequência da missão.
um jejum que é consequência do envolvimento dele com a entrega e com a renúncia dele. Não um jejum intencional de vou jejuar para me tornar mais espiritual. Não era essa. Vamos ver um outro texto que menciona jejum com Paulo. 2 Coríntios 6, do 3 ao 5. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Mais uma vez, o texto de jejum vem inserido no contexto de todo o trabalho e missão, né? Não como uma prática espiritual, mas uma consequência das privações que o apóstolo Paulo sofria, né? Então, você pode estar se perguntando, Cristiano, você então é contra a prática do jejum no Novo Pacto? Não, irmãos, eu não sou contra a prática do jejum no Novo Pacto. Eu sou contra o misticismo incluído no jejum, como se através do jejum você pudesse obter resultados espirituais. O jejum tem que ser colocado no seu devido lugar no Novo Pacto. E o lugar do jejum é, se você precisa ter um tempo dedicado, separado ao Senhor, para meditar, para discernir algumas situações, e você utiliza do jejum como uma disciplina, ótimo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tratei sobre isso, inclusive no podcast Na Mesa com o Apóstolo L. O Apóstolo L é um cara completamente viciado, apaixonado em Coca-Cola, né? Eu cansei de traduzir o Apóstolo L quando vinham pessoas de outros idiomas que falavam inglês, espanhol, ele falava assim, traduz para ele. Daí ia eu lá, traduzia, ele falava assim, fala para ele que a Coca-Cola foi criada no 8º dia. Daí eu tinha que ficar toda hora contando essa piadinha em inglês e espanhol, que ninguém entendia, mas o apóstolo L amava contar essa história, né? Que a Coca-Cola foi criada no 8º dia, que foi uma inspiração do céu, depois que Deus já tinha descansado, terminado a obra, ele pegou, arrebatou o dono da Coca-Cola, levou lá para o céu, deu a fórmula, de tanto que ele é apaixonado pela Coca-Cola. E faz tempo já que eu não vejo ele tomar Coca-Cola, né? E daí eu perguntei para ele brincando, você está de jejum de Coca-Cola? Daí ele começou a rir e falou assim para mim, eu não posso deixar que nada me domine. Então eu parei de tomar Coca-Cola. Aqui está a questão. O jejum é uma disciplina que pode nos ajudar a não deixar com que nada nos domine, né? O que é a gula? Nada mais, nada menos do que você se exceder, né, naquilo que você deveria ter utilizado. Então, o jejum, ele pode ser um elemento de disciplina que te ajude a separar tempo, a manter focado. Tem momentos, por exemplo, existem domingos que eu vou ministrar a palavra à noite e eu gosto de me trancar no meu escritório aqui, fechar a porta, eu não saio para almoçar. Eu faço jejum o dia inteiro, porque eu vou ministrar. Mas não é um jejum assim, vou ficar mais espiritual, vou me consagrar, vou mortificar minha carne. É algo assim, eu quero ter esse tempo focado em ouvir a voz de Deus e não quero que nada me atrapalhe. É uma disciplina. Então, irmãos, eu não sou um crítico ao jejum. O que eu tenho entendido de uma forma apostólica é que nós precisamos trazer um alinhamento na compreensão do porquê se jejua, de que tipo de jejum se pratica e qual o resultado você quer obter com isso. Porque todos os pontos que nós passamos aqui desconstroem muitos conceitos que nós carregávamos por muito tempo. De se utilizar jejum para expulsar demônio, de se utilizar jejum para mortificar a carne, de se utilizar jejum porque você vai se espiritualizar mais, vai se consagrar mais, ou vai se aproximar de Deus. Todos esses conceitos estão errados. Agora, se para você a prática de um jejum te traz mais disciplina na tua vida de oração e leitura da palavra, amém. Jejue, mas tenha clareza
no que você está obtendo de resultado com jejum. Porque senão, isso é mais uma infiltração dentro do que nós chamamos de engenharia da graça, que corrompe aquilo que já foi consumado. Todas as vezes que você acrescenta algo que já está concluído por Jesus, você atrapalha, não é algo inocente. Não tem isso. Todo elemento externo introduzido produz infiltração. Nós não podemos querer os benefícios do novo pacto com as práticas do antigo. Não fecha a conta. Resumidamente, isso é o que eu trato nesse capítulo das patologias, né? No livro Engenharia da Graça. Elementos de religião. Eu poderia trazer uma série de outros aqui, mas eu quis tocar alguns pontos que se tornaram místicos, né? A oração do monte, a prática do jejum, e nós poderíamos aqui colocar alguns outros elementos. Mas eu acho que é a primeira vez que eu trato com vocês desse capítulo nessa clareza, e eu gostaria de O Roberto me fez uma pergunta aqui, é exatamente isso que eu queria, eu queria agora abrir para as perguntas, para as dúvidas, para que ninguém saia daqui com um pensamento equivocado ou com uma compreensão distorcida do que eu falei. Então, a gente tem liberdade, como todo o tempo que a gente está junto, de perguntar, de discordar. Aqui é um ambiente seguro para que a gente possa estar edificando junto. Amém? Então, o Roberto, lá do Japão, faz uma pergunta aqui. Podemos dizer que até mesmo Satanás não entendeu o jejum de Jesus e por isso ele lhe ofereceu pão? Na verdade, Roberto, não só está correto a tua observação, como Satanás não entendia nada da movimentação de Jesus. Né? Satanás ele não conseguia ter a compreensão da movimentação de Jesus, ele não sabia, ele não conseguia ter a dimensão do Espírito. Tudo que Jesus fazia, ele tentava interromper as coisas naturalmente, mas Jesus estava edificando espiritualmente. Né? Então, quando ele vem oferecer pão, ele de fato, né, não compreendeu que o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai, não era o pão que poderia deixar Jesus mais frágil naquela situação, mas era ter sido apartado da sua missão, ter sido distanciado do povo para que ele venha salvar. Aquilo era o principal de jejum de Jesus naquele lugar. Né? Então, o Satanás ele nunca teve clareza naquilo que estava acontecendo. Tanto que ele não tinha clareza, olha só, se Satanás soubesse quem era Jesus e como ele nasceria, ele não teria inspirado Herodes a mandar matar todos os primogênitos, já ia direto em Jesus. Ele não as informações que ele tem lá nas trevas são superficiais. Ó, tá nascendo o Messias. Ouvi dizer que aquele que vai te pisar na cabeça tá por aí. Ele ficou atordoado, manda matar todo mundo que nasceu, mas ele não sabia quem era. A movimentação de Jesus surpreendia Satanás o tempo todo. Você vê que quando ele chega diante daquele gadareno, ele fica aterrorizado. Aquela legião que habitava no gadareno, né? Fica, deixa a gente ir para os porcos. Eles ficavam perdidos, eles não sabiam, eles não compreendiam a movimentação de Jesus. Nem os demônios, nem os religiosos. Porque a movimentação de Jesus ela é espiritual. Até hoje, irmãos, tudo isso que nós tratamos aqui, se eu perguntar assim, irmãos, quantos de vocês, até hoje não tínhamos clareza nesses assuntos tratados? Muitos de nós vamos levantar as mãos. Né? Porque nós viemos de práticas externas, naturais, para tentar entender realidades espirituais. É isso que produz confusão na religião. Né? A obra da cruz consumada, ela não pode ter nada que seja acrescentado a ela. Mas nós nos sentimos tão incomodados
que a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para ser aceito, para se tornar mais espiritual, e daí vamos criando esses elementos, né? Que inclusive tem até aquela ministração que eu falo dos substitutos de Cristo entra um pouco nisso. O pastor Sérgio fala assim, e sobre o óleo ungido. O óleo ungido é uma instrução bíblica, né? Para a gente ungir os enfermos. Por quê? O óleo, Sérgio, é um elemento profético. Ele tem um símbolo profético que ele simboliza o Espírito Santo. Então, o que é o óleo ungido? Você consagra esse óleo e a Bíblia fala para que você tenha um ponto de contato, impõe as mãos sobre a vida daquele que está enfermo e ora. Então, eu creio sim na unção com óleo para ungir os enfermos. Quando nós vamos ungir alguém ao ministério, o óleo tem esse simbolismo profético, que é uma instrução bíblica como um simbolismo, também não como misticismo. Também não que haja um poder para você vender, olha, esse óleo aqui, esse óleo foi extraído de uma azeitona que foi plantada lá no Monte de Israel. Daí você compra por 10 vezes o preço porque você acha que ele é mais especial. Não. Você pegar o óleo de cozinha, o óleo de girassol na sua casa, não é nem azeite, orar e usar ele como elemento profético está funcionando. A mesma coisa que o óleo com aroma de Israel e com não sei o que lá, é a mesma coisa. O negócio não é o óleo, é o elemento profético que ele simboliza, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Gostaria de... Ou pelo chat, ou se quiser abrir o microfone. O Adriano e a Ariane. Mas se o óleo é símbolo, então ele não faz parte dessa jurisdição. É correto pensar assim? Adriano, não só o óleo, como os vários rituais que nós utilizamos, eles não são mais rituais. Deixa eu usar a palavra correta aqui. Objetivos. Eles são subjetivos. Então, por exemplo, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, sobre a ceia, né? Eu conheço ministros, pastores, que falam, inclusive, que a ceia é um elemento ritual que não há necessidade. Eu entendo que existe uma diferença entre ser objetivo e ser subjetivo. Qual é a questão da subjetividade? É que você continua praticando algumas coisas como uma representação profética. Eu acredito em representação profética. Eu estou falando assim, eu estou dando para vocês as duas características, porque vocês podem tirar as conclusões de vocês. Mas conheço pastores, por exemplo, o apóstolo Basílio Patinho, ele, todos os rituais do Novo Pacto, ele já acha que não faz parte dessa jurisdição. Todos. Você pegar o livro dele, ele fala de batismo nas águas, ele fala de ceia, ele fala tudo que é ritual. Eu entendo que o simbolismo profético ainda possa ser utilizado no Novo Pacto dentro do contexto dessa 6 graus, 4 graus. Dentro do contexto dessa subjetividade. Não dentro de um conceito que às vezes a gente utiliza impondo poder a isso. Mas nós continuamos tendo a prática de batismo nas águas, nós continuamos tendo a prática da ceia, assim como nós continuamos tendo a prática profética do uso do óleo. Entendeu? Mas eu quero deixar aqui bem claro que existem correntes e ministros do Novo Pacto que não concordam. Não concordam. Pode perguntar, desmuta o seu microfone, Adriano. Assim, nós já conversamos bastante sobre esses assuntos. Eu acho que esse é um ambiente propício para a gente poder falar, né? Já que você citou o Basílio Patino, você sabe que eu tenho te perguntado algumas coisas das quais ele fala, e eu acho ele muito pertinente quando ele explica e tal, e aí eu busco ponderar e equilibrar com os teus ensinos, e sempre, obviamente, vou ponderar e considerar o que você fala. Agora, é importante, eu quero só trazer como um fator a mais para a gente pensar,
que quando ele explica, o Basílio Patino, sobre a questão do óleo, ele traz um texto, que eu não me lembro agora, onde ele diz, e é muito pertinente, porque ele diz assim, a passagem bíblica diz assim, olha, aqueles que têm enfermidades, chame os presbíteros, os anciãos, né? Unjam com óleo, e a oração de fé os curará. Isso, é isso aí. Então ele fala assim, logo de cara ele já desmistifica o aspecto de que apenas os anciãos ou os presbíteros, que na verdade é a mesma etimologia da palavra, é a mesma coisa, presbíteros e anciãos, Sim. ou seja, ele já desmistifica ali, dizendo que os apóstolos originais, ou os apóstolos de Jerusalém, ainda não tinham passado pela questão do concílio, né, lá de Atos 15, e que eles ainda estavam impregnados dos velhos rudimentos Exato. judaicos. Então ele vem desmistificando e quebrando isso, dizendo que eles ainda não tinham uma revelação progressiva, né, acerca dessa questão, e por isso eles estavam ainda debaixo de uma ordem levítica e arônica. Sim. Por isso eles estavam apenas condicionando que apenas os anciãos deveriam orar. E ele diz assim, como assim? Debaixo desta nova fundamentação, debaixo de uma ordem, vou chamar melquisequidiana, né? Debaixo, no pós-cruz e no pós-Pentecostes, todos podem orar. Todos somos, né, sacerdotes. Exato. E como ministros competentes do novo pacto, todos nós fomos imbuídos de dons específicos para ministrarmos uns aos outros. Então, aí ele já desmistifica esse fato de que só anciãos e presbíteros, que na verdade é a mesma coisa, devem orar. Super pertinente. Super, e aí concordo, ele vem até aqui plenamente concordo. Aí ele vem com a questão do óleo. Ele diz assim, unjam com óleo. Mas e a oração da fé. De fé. Então, é muito pertinente isso, né? Eu estou querendo apenas colocar Sim. isso, e Sim, aí você explica. Adriano, muito bem colocado, e eu acho que soma muito. A gente poderia passar por vários outros aspectos, mas aqui você tocou exatamente o ponto que eu estou colocando aqui. O problema não é o óleo, o problema é quando você imputa o poder ao óleo. Porque a Bíblia é muito clara em falar que o que faz a cura é a oração da fé. Exato. Então, assim, esse é o ponto. O óleo não carrega poder nenhum. O óleo é esse o símbolo. ponto. É símbolo apenas. É um símbolo. Então, se a gente entender essas coisas dentro do contexto de símbolo, beleza. Quando você entende que o poder está no óleo em si, daí você misturou as bolas, né? E outro ponto importante aqui, por exemplo, quando a gente fala da ceia, você quer ver uma coisa que choca algumas pessoas? A gente faz o altar familiar aqui no Ministério Som de Deus. Todas as segundas-feiras as famílias se reúnem, a gente tem um material pronto que nós mandamos para todos eles, com o texto para ser ministrado. Para quê? Para fundamentar o sacerdócio do homem dentro de casa. Que muitas vezes o cara nunca fez uma oração com o filho, o cara não sabe ministrar uma palavra, então já vem tudo pronto para que o homem possa ministrar para sua casa, né, uma palavra, vem uma palavra profética para ele liberar para a família, e assim a gente vai educando o homem a dentro de casa estabelecer isso. E no final de todo altar familiar, nós recomendamos que a família tome a ceia junto, como um símbolo. E quem ministra a ceia? O marido, né? Mas esse marido não é pastor, não é ancião, não é o cara pode... E isso produz, às vezes, choque em algumas pessoas que perguntam, mas qualquer um pode ministrar a ceia? Fala, calma aí. A ceia é uma mesa aberta a todos, então quer dizer que para ministrar a ceia eu tenho que ter algum título? É a mesma questão só o ancião que pode orar pelo enfermo? Não. O sacerdócio está liberado a todos. E o sacerdócio, ele inicia dentro de casa. Então, a ceia, ela é um memorial profético cujo maior simbolismo é você estar à mesa em família. O maior simbolismo da ceia, você estar à mesa em família, reconhecendo que o sangue e o sacrifício de Jesus é que nos permitem hoje sermos um em Cristo. Isso começa em família. Se eu não tenho esse fundamento em família, eu nunca vou entender o que é ser um com meu irmão na igreja, né? Então, aqui, de novo, o poder não está no pão puma ou no suco de uva que você leva.
O poder não está no ministro, no apóstolo, no pastor que ministra a ceia. Existe um símbolo profético, mas o maior poder que está é na compreensão que nós nos tornamos um em Cristo. Então, sempre o novo pacto, ele não vai estar fundamentado no elemento externo, mas no princípio interior que ele carrega. Então, se o óleo for colocado no seu devido lugar, beleza, como um símbolo profético. Se ele se tornou um elemento místico, daí já corrompeu. Pode falar. Cris, eu não quero monopolizar para que todos possam falar, mas esse assunto é gostoso a gente falar, porque a gente aprende muito com você e você sabe o quanto eu tento não te alugar tanto, mas o batismo, a própria ceia, eu acho que o perigo nosso é que a gente sempre acaba tornando ritualístico algo, Isso, né? isso. E a religião É. vira algo sem vida, né? Esse é o grande problema. Exato. Né? Mas, Adriano, sabe o que eu acho interessante também? A gente pode, no momento oportuno, para não tomar muito tempo, que você compartilhe um dia com o pessoal sua experiência com o novo pacto. Porque muitas das coisas que a gente está falando aqui são questões que você tem me trazido ao longo dos últimos meses ou ano. E isso é algo que às vezes eu sinto falta de que os pastores me perguntem, porque é natural que quando você vai mergulhando no novo pacto, dessas dúvidas surgirem, é natural. Você vai se deparando com coisas e fala assim, opa, isso aqui parece que não faz muito sentido. Né? Então, eu acho que é muito pertinente a gente tratar esse assunto, porque às vezes algumas pessoas podem estar pensando assim, será que eu estou entendendo direito ou isso está meio estranho? Né? E às vezes fica com receio de perguntar, tal. Então é onde nesse ambiente coletivo se torna mais a pergunta do outro ajuda. Então essas colocações que o Adriano está fazendo são frutos de conversa que a gente tem tido já nos últimos meses. Tem lido os materiais que eu tenho passado, tem estudado e mais do que tudo isso, né? Como eu sempre digo aqui, não é o fato de estudar, quando aprove a Deus revelar seu filho em mim. É um tempo específico aonde uma junção de fatores vai trazendo essa revelação, né? Eu queria só, eu estou vendo que o Santo está abrindo o microfone aqui, mas antes de você falar, Santo, eu queria só, a pergunta do pastor Antônio é muito pertinente, então eu estou te mutando de propósito, tá? A pergunta do pastor Antônio é muito pertinente. E quanto a objetos usados como memoriais, isso é correto no pacto vigente? Pastor Antônio, uma coisa é você usar um objeto como um elemento decorativo. Outra coisa, objeto como memorial começa a ficar um pouco complicado. Né? A nossa compreensão, por exemplo, de Israel dentro do contexto do Novo Pacto, ela é muito complexa. Eu conheço inúmeras igrejas que estão lá no púlpito com a bandeira de Israel. Né? Às vezes o cara coloca até quipá para pregar. A gente começa, na verdade, não trazer só objetos, a gente começa a trazer práticas judaicas para dentro da igreja. Então, quando a gente fala de objetos usados como memoriais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos desses objetos não fazem o menor sentido para a gente. Por exemplo, você colocar uma arca da aliança, aquelas arcas que você compra de madeira ou de ferro trabalhada em cima do púlpito. Cara, a arca da aliança hoje somos nós. Né? Vamos colocar uma foto nossa abraçado na aljava, é a mesma coisa que a arca, somos nós que transportamos a presença do Senhor hoje. Coloca aquele candeeiro de sete velas em cima do púlpito. Cara, os 7 Espíritos de Deus que representam a plenitude do Espírito habitam em nós. Então a gente começa a utilizar para elementos decorativos do antigo pacto para decorar as nossas igrejas hoje. Acho isso um pouco complicado, principalmente quando não se tem entendimento desses objetos e o que eles representam. Né? O Eduardo Brizola está falando do chofar. É a mesma coisa. Entender o que é o... Eu entendo que o chofar, assim como uma música, ele pode emitir um som profético.
isso eu entendo. Mas você não pode mistificar o shofar. Você trazer o shofar como elemento decorativo, ou tocar em todo momento no culto, ou quando o cara toca o shofar, o povo começa a tremer como... Calma. A gente precisa entender cada elemento no seu lugar, né? Mas todos esses pontos, se nós formos estar trabalhando aqui, todos eles a gente tem que começar a ter uma compreensão maior, né? O pastor Sérgio faz uma colocação aqui. Na ceia, antes, nós excluíamos as pessoas. Como? Você já é batizado? Você está em plena comunhão com o corpo? Ou pertence a uma igreja evangélica como referência para ela comer e beber? Ô Sérgio, a ceia, de fato, ela foi utilizada pela religião como elemento de juízo. Então, se você pegar pessoas que frequentaram algumas denominações mais tradicionais, são pessoas extremamente marcadas pela ceia. A ceia produz até terror na pessoa, porque na ceia a pessoa era excluída publicamente, era na ceia que os pecados eram expostos. Então, a ceia era um elemento de exposição pública, de controle, e, na verdade, nunca foi o alvo da ceia eliminar ou expulsar as pessoas, pelo contrário, é mais incluir. Não, espera todo mundo para vocês comerem juntos. Agora, a ceia, ela é destinada ao corpo, aqueles que são um. Então, de fato, alguns cuidados a gente deve tomar, né? A ceia é um culto da igreja. Então, uma pessoa que não conhece ao Senhor, uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que está afastada da comunhão da igreja, ela não deveria tomar ceia, porque a Bíblia fala assim, aquele que come e bebe do sangue sem discernir o corpo, come e bebe para sua condenação. Ou seja, você abrir para quem não entende é você contribuir para a condenação da pessoa, entendeu? Então, assim, é um cuidado a principal coisa é um cuidado pela compreensão do que está se fazendo, não uma exclusão pelo fato de nós julgarmos a pessoa como pecadora e não merecedora de estar ali. É bem diferente o contexto dos dois aspectos. Em um aspecto mais religioso, era meio que uma condenação. A gente já condenava, a gente já excluía. E hoje é uma compreensão. Você faz parte do corpo, você sabe discernir o que é o corpo de Cristo. Então, examine o homem a si mesmo, né? Não somos nós que vamos analisar isso. Então, por isso, alguns critérios são importantes, né? Algumas pessoas adotam como critério, falam assim, pô, você já foi batizado? Porque se entende, se o cara é batizado, ele já tem uma dimensão do corpo. Se ele não é batizado, é porque ele às vezes é novo na fé, não está... Então, alguns cuidados devem ser tomados nesse sentido, só de se compreender, né, que se a pessoa sabe discernir o que é o corpo de Cristo, porque o lance da ceia principal é isso, é discernir o corpo de Cristo, somos um nele. Foi o que eu estava falando do aspecto da ceia celebrada em casa. A gente tem que entender primeiro que é um dentro de casa. Marido e esposa, daí já entra no 2º capítulo do livro da Engenharia da Graça. Se eu não entendo o que é ser um com a minha esposa, meu irmão, vamos rever todo o evangelho, né? Porque o homem é a própria simbologia de Cristo dentro de casa, a mulher é o símbolo da igreja. Se a gente não entende o básico, né, daí... Santo, pode fazer sua colocação agora. Ó, Meu irmão. Antes de você iniciar, eu quero dizer que eu sinto muito pelo seu time, que conquistou 3 vice-campeonatos seguidos. Você viu, cara? Não é para qualquer um isso também, não. Mas eu respeito muito o Palmeiras, porque ganhou um Libertadores recente e tal, mas a única coisa que eu vou falar para você é o seguinte, o técnico do seu time é um mala sem alça. Que cara arrogante, ele é português, velho. Ele é só português. O cara foi para coletiva de imprensa e falou assim, eles não jogaram nada mais que a gente. Puta, numa arrogância, cara. Ele é fraquinho. Ele pode ir embora, já. Por mim, já podia ir embora. Já fez tudo que podia fazer de besteira, ele já fez. Mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro, assim, parabéns, porque você explanou esse assunto com muita graça.
Esse Fiquei assunto. com medo de você brigar comigo. Obrigado pelo parabéns. Não, cara, que é isso? Viu? Mas a explanação, eu estou falando não só por aquele conhecimento que todos nós temos da palavra e tudo mais, mas também assim por experiência de muitos anos, caminhando com muitos homens, e eu andei com homens que jejuavam 40 dias. E eu ficava quase com inveja dos caras, porque eu não conseguia jejuar um dia, velho. Entendeu? A única coisa que me satisfazia é que o meu nome era santo, deles não, né? Então, ficava fácil. Mas o que você explanou, da maneira que você explanou, é isso mesmo. O tempo de jejum para os homens, aquele tempo que Jesus esteve fora até o Pentecostes, também tem esse entendimento. E uma vida, e o jejum, o óleo, tudo traz para coisas para consagração. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus anos é que uma vida consagrada, ou seja, não só para atitudes espirituais ou para ações espirituais, né? Vou me consagrar para tal coisa, para aquilo. Não, se você não tiver uma vida consagrada, ou seja, todo dia, até o dia que eu estou na praia com a minha esposa, a minha vida está consagrada. O dia que eu estou jogando bola, por quê? Porque uma vida de prática consagrada, eu estou consagrado, né? E outra coisa também que eu tenho aprendido ao longo dos anos, até comentei isso com a Cibele hoje, reverência, né? Tudo aquilo que Deus nos dá, como que nós cuidamos, como que nós tratamos? Porque se o Senhor me concede algo e depois eu tenho que jejuar para que esse algo se mantenha bem, é porque eu mesmo não estou tendo reverência durante todos os dias por aquilo que o Senhor tem me concedido. O jejum vira uma muleta para tentar consertar o que você não... Exatamente. E não funciona, velho, porque eu já passei por tudo isso, passei por muitas coisas, vi muita coisa e vi irmãos perderem coisas e batalhas caras que jejuavam muito. Então, há uma vida consagrada e com reverência. Essa é a vida do ministro, né? Ou seja, quando uma pessoa enferma, ela aparece na minha frente, e se é uma dorzinha, se é um câncer, se é qualquer... Eu já vou orar ali, se eu tenho óleo, se eu não tenho óleo. Exatamente. Eu vou orar e a pessoa vai ser curada, e o demônio tem que ir embora e encerra a questão. Tem conversa. Mas isso é chegar num nível de entendimento que o ministro precisa ter. Isso é o que o Novo Pacto nos ensina. Mas nós somos cheios do Espírito. Eu fiquei feliz de você começar hoje falando, porque a minha preocupação em explanar um assunto como esse é tomar muito cuidado e respeitar a compreensão de cada pessoa e não julgar ninguém, né? Exato. Então, você que tem uma bagagem, uma história, você começar falando e falar assim, ó, gostei, você conseguiu explicar com clareza, isso me deixa feliz, porque esse foi um cuidado que eu tive muito hoje, pedir ao Senhor para me dar graça para falar de um assunto, para que não fosse ofensivo a ninguém. Eu não estou aqui criticando ninguém, mas trazendo luz numa prática que às vezes é feita de forma equivocada. Não, e outra coisa interessante para nós, você pega o Novo Testamento todinho, você não vê prática de jejum. Você não vê prática. Quando é que Pedro jejuou 40 dias? Quando que Paulo jejuou 21? Quanto que quem fez... Cara, então quer dizer, eles tinham entendimento. Exato. E eles andavam em Cristo, viviam em Cristo e morreram em Cristo. Eram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus. Foi o que eu falei no início, são coisas que são introduzidas na fé, que são nocivas, né? E a gente não percebe, quando a gente se converteu, já se praticava isso, e daí você não consegue... Não, eu sou até além, isso aí não é coisas que são introduzidas na fé, é para aqueles que não têm fé, praticam essas coisas, ou seja, a fé é a prática daquelas coisas que já estão que dentro. Não se vê, é verdade. Que não se vê. Quando te falta fé, você precisa de um elemento desse. Né? Aí você vai jejuar, você vai fazer um punhado de coisa. Por quê? Porque é algo que não está dentro de você, você tem que trazer algo agora para a sua mente dizer que você, Exato, legal, agora dá pra você isso ir. mesmo. Entendeu? Mas não é uma coisa assim, é uma consagração. Eu vivo em Cristo. Quando? Meu irmão, não tem jeito de viver. Eu só não vivo em Cristo 25 horas, porque o dia tem 24. Entendeu? Mas eu vivo 24 horas em Cristo, no Espírito Santo, e vamos em frente. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão palmeirense.
Amém, irmão. Deus abençoe. Amém. Parabéns pelo título. Viu, Adriano? Parabéns, hein, irmãozão? Mas da próxima vez nós vamos arrebentar vocês. Tchau, padre. Amém. Acho que o Brizola abriu o microfone. Você quer falar, Brizola? Sim, boa noite, paz. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelo título e dizer que o presidente Jair Bolsonaro está pedindo o impeachment do Mourão e vai contratar o Abel Ferreira, que é especialista em vice. Muito boa essa, Brizola. Começou bem. Olha, cara, esse assunto, assim, como o Adriano falou, cara, é um assunto muito gostoso de discorrer, de estudar. A gente poderia ficar por horas aqui, enfim. E você partiu aqui da infiltração, né? Tudo isso que falou é muito pertinente, fica muito claro isso, né? Não só a incredulidade, mas a religiosidade, a cultura evangélica, toda essa coisa toda que vem no nosso país de anos, né? De Santa Ceia, de batismo, de óleo de unção, de jejum de Daniel, jejum, tudo isso a gente já conhece, sabe que sob a luz do novo pacto isso a gente vê por uma outra perspectiva, isso é muito claro para mim, mas assim, para quem é líder e está fundamentando uma igreja, eu tenho o seu livro aqui, eu li, estou lendo. Tem uma coisa antes da infiltração que você fala, que é a oxidação e a corrosão na estrutura, sabe? Que, assim, vai um pouco além dessas práticas aí, entendeu? Sim, porque essas práticas que eu mencionei hoje, só para... O que você falou foi bem colocado, mas eu passei o começo do capítulo sobre patologia e pulei para as infiltrações. Então, hoje, sim, eu me concentrei naquilo que a gente faz como acréscimo ao que Jesus já fez, que são o que eu chamo de infiltrações. Não, sim. Mas esses pontos que você está falando de oxidação e tal, também são elementos que acontecem na estrutura que são perigosíssimos, e daí, se você quiser, pode completar. Não, é que é o seguinte, é que aqui nessa parte, assim, você fala que... Por que eu disse que vai além da infiltração? Porque além das infiltrações de um pastor de uma igreja, por exemplo, que não vive, né, o que a gente vive hoje, esse entendimento que a gente tem, sobretudo, ele é o que você fala aqui, que assim, o cara vai consagrar a pessoa, o cara abre uma igreja, acha que ele é sabe, ele se consagra e assim, e ele como parte da estrutura de um corpo que ele está criando, que está sob a responsabilidade da tutela dele, que ser pastor de igreja hoje, cara, você vê que nem você fala, né, cara, você pega qualquer moleque da internet aí, tem não sei quantos seguidores e fala e faz e dá curso, teologia, faz um monte de coisa, assim, quem assim não está atento, não tem um discernimento disso, abraça, pega o remo e vai embora, né, cara? Mas, assim, o que o Adriano falou aí, né, cara, eu gostei muito da colocação dele, porque, assim, eu já vi muito, né, cara, esse lance que a gente falou de colocar kippah, de tocar chofar, você toca o chofar dentro da igreja, cara, cria aquele frenesi, cara, parece que muda o ambiente espiritual. Nossa, tocou o chofar, sabe, sei lá, cara, parece que as coisas... parece que vai mudar algo assim, sabe? Mas, ó, Eduardo, eu só tomo cuidado quando eu toco nesses pontos para a gente tirar o aspecto místico, mas não esquecer que nós somos proféticos. Por quê? Porque dentro da movimentação profética, às vezes o Senhor nos pede coisas que não são muito racionais, nem muito lógicas. Então, se a gente começa também a se tornar assim, isso não pode, você se torna tão crítico que quando Deus te pede para fazer algo, você fala assim, nossa, mas isso não tem nada a ver. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ir de um lado para o outro, porque isso é o que eu chamo de movimento pendular, né? Você sai de um extremo e vai para outro extremo. Sim. Então, eu creio no ministério profético, e creio que muitas vezes Deus nos pede para fazer coisas que são ilógicas. Então, a gente só não pode... O que a gente está tratando aqui hoje são de práticas ritualísticas que se tornam usuais no dia a dia. Agora, eventualmente, num culto, Deus te pede para tocar o chofar e é algo profético, amém, cara, eu vou crer. Cara, assim, vou deixar claro que eu não estou condenando nada. Não, eu sei, Brizola, eu sei que você não está. É que eu tô cada dia mais chato no cuidado da comunicação.
Então, eu sei o que você está dizendo, mas Sim. a minha preocupação é que todos entendam isso, que não há Sim. não tem nada de errado num dia o Senhor nos dá uma direção para um culto, porque senão a gente fala as coisas, não deixa claro, daí chega um dia, a gente está numa conferência no Sonho de Deus, começa os profetas doidos lá, tocar chofar e falar, o apóstolo Cristiano falou contra isso. Então, a gente tem que Sim, entender sim. com clareza, Não, sim. né? Mas eu entendi o que você falou. Mas eu também entendi o que você falou do lance do profético. Até mesmo a unção do óleo, Sim. né? O óleo da unção, até mesmo isso, profeticamente, isso para mim, sim, lógico que é válido. Sim. Eu creio, porque assim, os judeus eles usavam óleo para temperar, para passar nas feridas, para fazer várias coisas, e também tinha o óleo lá, que diz que tinha óleo para ungir os profetas, para ungir a tradição judaica, o antigo pacto, evidentemente, estou falando, né? Mas, assim, para mim está muito claro isso aí. Eu só queria colocar isso da oxidação e da corrosão, que eu acho que vai um pouco além da infiltração. Eu achei que você fosse começar lá, você pulou para cá. E eu estava vendo essa parte aqui, que eu acho assim... e eu até grifei uma frase que você escreveu aqui, ó, que o exemplo da oxidação e da corrosão na estrutura do corpo, né, do edifício, entre aspas, esse exemplo ilustra bem a importância da pureza no processo da purificação. Exato. É uma frase que você colocou que eu grifei aqui, que eu acho assim, você tem que ter muito cuidado, porque você falou uma coisa certa, é uma linha muito tênue, você não pode nem ficar no extremo de um lado, nem no extremo do outro, tem que ter jogo de cintura, para não espanar as pessoas, para não confundir a cabeça das pessoas, sobretudo nós. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu estou tendo uma experiência aí, que você sabe, né? Estou tendo uma experiência árdua aí. Ó, mas... o pastor Carlos falou uma coisa aqui que eu acho que resume bem o que a gente está falando, que sejamos mais proféticos e não ritualistas. É exatamente isso. Né? Beleza, obrigado, Kikão. Vou desligar meu microfone. Obrigado você pela participação e pela piada com o vice, que foi muito boa. Eu quero ler uma colocação do Fernandão, muito pertinente também. Ele fala o seguinte aqui, sobre a bênção apostólica na final das reuniões. Já presenciei verdadeiros rituais para se encerrar uma reunião com essa bênção. Você poderia nos explanar melhor a forma que se deve ser feita? Somente ministros? Enfim, alguns lugares parece que a bênção apostólica traz a sensação de poder humano. O maior é quem pode dar a bênção. É muito bem colocado bem lembrado pelo Fernando desse assunto, né, sobre a bênção apostólica. Para a gente falar sobre bênção apostólica, o primeiro conceito que nós precisamos entender é sobre bênção, né? Se nós levarmos na profundidade o que diz bênção, o que é ser abençoado, nós não temos mais, nós não poderíamos nem falar mais Deus te abençoe. Por quê? Porque a Bíblia fala que se nós estamos em Cristo, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, você vai falar Deus te abençoe, você tá eliminando o fato de que em Cristo nós já recebemos toda a bênção. Então, quando nós falamos de final de culto, eu não chamaria nem de bênção apostólica, né? Eu entendo que seria a oração de encerramento, porque você não está dando uma bênção. Quem nos abençoou foi o Senhor em Cristo, né? Então, quando a gente fala o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, nós não estamos dando uma bênção, nós estamos profetizando sobre a vida das pessoas. E esse princípio não está restrito aos pastores, apóstolos, profetas. Isso todo aquele que porta a vida de Cristo, ele pode declarar daquilo que ele habita dentro dele, ele pode liberar sobre a casa. E, de fato, não é só na bênção apostólica, numa simples oração, Fernando. Né? Eu conheço pessoas que, para começarem a orar, você fala assim, por favor, ora para mim. O cara muda o tom de voz na hora. Oh, excelentíssimo Deus! O cara já muda o tom de voz, já usa a palavra que ele não usa no dia a dia dele, né? E parece que cria todo de novo,
a bela frase aqui do pastor Carlos: muito ritualismo e pouca compreensão profética. Então, o envio final, que a gente chama de bênção apostólica, é uma oração de encerramento do culto, onde a gente declara aquilo que Paulo declarava no final das suas cartas. Nós declaramos aquilo que já foi consumado em Cristo. Nós não temos poder para abençoar aquilo que Deus já abençoou. E é tão forte essa palavra que fala assim: nós já fomos abençoados com todas a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós já fomos. Então, eu já sou abençoado. Você já é abençoado. Cada um de vocês aqui já é abençoado. Então, quando a gente fala assim, Deus te abençoe, irmãos, eu não estou falando para amanhã você parar de falar Deus te abençoe. Eu falo até hoje. Mas o que eu quero que a gente entenda é que é uma... Como que fala quando você fala duas vezes a mesma coisa? Tem uma... Redundância. Tem redundância também, mas tem uma palavra no... Oi? Prolixo? Pleonasmo afirmativo. Pleonasmo. Você fala uma coisa que já é, por exemplo, água molhada, né? Então, Deus te abençoe. Abençoar o que já está abençoado é um pleonasmo, né? Agora, o que eu sempre tenho buscado falar para vocês e deixar como princípio: quando você ouvir alguém falando Deus te abençoe, não vai virar para o cara e falar: você está falando errado, sabe? Tem gente, cara, que vai compreendendo algumas coisas, vai ficando chato, vai ficando arrogante, né? Estamos tendo uma palavra aqui hoje de esclarecimentos. Até hoje você não entendia jejum. Da amanhã você chega para alguém que perto de você que falou assim: eu estou jejuando. Você fala assim: nossa, cara, não tem nada a ver o que você está fazendo. Não, irmão. Vamos entender a medida de cada um e vamos respeitar, porque tem muitas coisas que a gente está fazendo hoje que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para trás e falar assim: nossa, naquele período a gente achou que sabia alguma coisa e não sabia nada também, né? Então, se a gente tiver respeito pela movimentação do corpo de Cristo, tudo que nós estamos aprendendo aqui vai ser útil para que a gente não erre, mas não para que a gente fique imputando que os outros estão errados e que nós estamos certos. Eu quero que a gente tome sempre muito cuidado com isso, né? Então, voltando ao que o Fernando colocou, sobre a bênção apostólica, de fato, né, não existe essa do maior para o menor. Nós não estamos no antigo pacto, nós nos tornamos um em Cristo, né? Não tem maior e menor, não tem pessoas específicas, até porque nós não estamos abençoando, nós estamos declarando aquilo que já se consumou em Cristo. Agora, tem uma outra oração: o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, é de fato uma oração apostólica que Paulo sempre encerrava as suas cartas assim. Agora, fazer o uso de bênção de números, daí, cara, você pegar, olha, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e te dê... Cara, daí é uma oração que não tem nada a ver com a realidade de hoje. E tem gente que gosta de usar essa oração porque parece que ela é mais diferenciada, né? Todo mundo usa essa, eu vou usar. Aquela está fora de contexto. Nós estamos hoje no novo pacto, né? Então, esses cuidados só. Olha que legal, o pastor Carlos está falando que ele, nos últimos meses, mudou a bênção apostólica por declarações proféticas no final do culto. Muito legal, né? Como nós estamos falando aqui, às vezes nós nos tornamos muito ritualistas, né? Eu acho que para algumas pessoas, se a gente terminar o culto sem a bênção apostólica, o cara vai para casa se sentindo mal, né? Eu não sei quem que está com o Moto Z3 Play, mas eu não sei o nome. Mas está aqui uma palavra do Janaína. Acredito que temos que ter o equilíbrio, uma vez que somos seres naturais, temos dentro de nós o sobrenatural. Então, certas coisas são dispensáveis e outras têm que ter discernimento para quando usarmos e como usarmos.
não podemos racionalizar tudo. Seria mais ou menos isso? Deixa eu tentar entender de novo o que você falou aqui, Janaína. Temos que ter um equilíbrio, uma vez que somos seres... Nós não somos seres naturais, nós somos seres espirituais. Temos dentro de nós o sobrenatural. Não, nós somos espirituais. E pelo fato de sermos espirituais, nós somos sobrenaturais. Não é que nós já somos sobrenaturais, nós não caminhamos na dimensão natural. Tudo na nossa vida é sobrenatural. Porque a Bíblia fala que nós não somos governados pelas coisas que se veem. As coisas que se veem são naturais e temporais. Mas nós, que estamos em Cristo, nós já habitamos na eternidade. Então, nós somos governados pelas coisas que não se veem. Então, o mundo é natural, mas nós que estamos em Cristo já caminhamos no sobrenatural. Né? A fé já é sobrenatural. A essência de tudo que nós estamos falando é sobrenatural. E, na verdade... às vezes a gente tem que... quando eu falo de equilíbrio, eu falo no sentido que aquilo que nós estamos entendendo, nós não devemos tentar impor para as pessoas, porque às vezes isso se torna um motivo de soberba e orgulho. Eu já vi muitos pastores que, quando começam a entender alguma coisa, começam a falar com uma certa arrogância. Isso me incomoda. Então, nesse sentido que eu falo do equilíbrio, porque, na verdade, no aspecto do espírito, a gente tem que ser, na verdade, desequilibrado, é 100% espiritual. Todas as vezes que a gente deixa um aspecto mais racional, mais natural tomar conta da nossa vida, a gente está em perigo, porque todas as vezes que você tem uma visão natural, é aquela palavra que eu ministrei para vocês sobre perspectivas eternas, né? O lugar da onde a gente observa, e tudo que nós observamos é no espírito. Senão a gente entra numa situação meio complicada, né? Espero que eu tenha respondido você. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Né? Você falar a paz do Senhor, você está declarando sobre a vida da pessoa a paz de Cristo que excede todo entendimento, seja com ela. Quando você entende o que você está fazendo, tudo é incrível, né? Agora, falar de forma mecânica, ou então começar assim, em vez de falar a paz do Senhor, o cara quer falar assim, shalom. O cara quer dar uma... Não precisa disso, né? Pode falar a paz do Senhor, pode falar graça e paz, mas daí você tenta dar judaizada, né? Já pensou você falar assim, a paz de Yeshua? Putz, cara, tem uns caras que gostam de inventar moda, né, velho? Fala paz, tá bom. De nada, Janaína. Espero ter contribuído. Irmãos, já são 10 horas, hoje nós excedemos, mas eu abri espaço para vocês, porque de fato... Oi, Sandro. É só uma aqui, só para encerrar a minha parte. Com a vida consagrada e com reverência, eu peco. Entendeu? E quando eu peco, eu estou com a vida consagrada, só que eu me arrependo, peço perdão. Às vezes nós ficamos pegamos esse negócio de queremos gerar algo que às vezes nem é alcançável. Uma vida consagrada, cheia de Cristo, ou estar em Cristo, é algo que é como comer, beber, tomar banho. Ou seja, passa a ser para nós que entregamos a vida a Cristo, para nós que dizemos que somos cristãos, que somos filhos. Ou seja, passa a ser natural. O espiritual passa a ser algo natural. 24 horas por dia eu tenho uma vida consagrada, porque eu sou dele. E ele está em mim. Então, quantas vezes eu já me peguei pecando, mas olha fazendo só, besteira? Eu vou aproveitar a tua fala para fazer uma colocação aqui bastante importante. Eu ia terminar, mas você levantou a bola, você me permita falar uma coisa importante. Essa semana tem um vídeo do pastor René Kivitz na internet que é digno de eu parar aqui, porque é o seguinte, o que o santo está falando, eu concordo com ele, né? Nós que estamos em Cristo temos naturalmente uma vida espiritual. E nós não vivemos na prática do pecado, ainda que o pecado possa ser um acidente de percurso. Se pecarmos,
temos um advogado Exatamente. com o Pai. Agora, o se pecarmos é um acidente. Não faz É parte isso. da nossa natureza viver em pecado. Por quê? Porque o tal do pastor Ed me comete a aberração de falar esses dias que o que nos santifica é o fato de que Cristo está em nós. Então, nós podemos estar na cama com outra mulher, palavras dele. Nós podemos estar cheirando cocaína, estar na cama com outra mulher, sonegando, ganhando dinheiro de forma equivocada, que isso daí não tem nada a ver, porque nós estamos em Cristo. Então, esse cara endoidou. Se nós estamos em Cristo, como consequência de estarmos em Cristo, nós não temos essas práticas. Não é compatível essas práticas para alguém que está em Cristo. Agora, como o santo bem colocou, é um acidente. Nós vivemos naturalmente a vida de santificação. Por quê? Porque nós fomos santificados pelo Senhor, não pelas nossas obras. Ele nos santificou. Então, nós somos santos não porque nós nos consagramos. Nós somos santos não pelas práticas que fazemos, não porque nós jejuamos. Nós somos santos porque nós fomos santificados. Então, nós somos, ponto final. Agora, acidentalmente, você pode cometer um pecado, uma palavra que você não deveria ter falado, um julgamento que você não deveria ter feito. Agora, meu irmão, daí a viver numa prática onde o cara se deita na cama com outra mulher e fala que ele continua tendo uma santificação porque Cristo é uma loucura. O que o Ed falou é uma loucura, é um desserviço à igreja. É um absurdo, é uma aberração. Então, eu acho que como um fechamento dessa noite, foi muito pertinente colocar sobre isso, a colocação do santo. De fato, a nossa vida no espírito é algo natural. Todas as nossas práticas são espirituais, porque é a realidade da onde nós vivemos hoje no espírito. Ainda que possamos ter, por algum acidente, pecar. Mas quando a gente fala disso, nós não estamos falando de uma prática pecaminosa, como o seu Ed tentou explicar, que é normal, que não tem problema. Um absurdo. Se vocês não viram, aconselho que nem vejam, não percam seu tempo vendo um absurdo, uma aberração dessa. O homem natural é o que ainda não está em Cristo, o espiritual já está em Cristo e o carnal é o que se afastou do caminho. Exatamente, pastor Carlos, nós que estamos em Cristo já somos revestidos dele, somos seres espirituais. Amém? Irmãos, quero orar com vocês para que a gente possa estar encerrando. Eu quero dar a bênção apostólica a todos vocês, especialmente ao Fernandão nessa noite. Quero dar a bênção apostólica, né? Se vocês puderem, peguem um copo de água, coloquem na frente aí do... Ô, louco, meu! O Ricardo já fez até assim, ó. Ai, irmãos. Muito bom estar com vocês, viu? Uma noite muito especial. Olha o pastor Sérgio, que camisa linda, hein? Que coisa bonita. Você está pedindo para eu consagrar para você? Nós vamos orar por essa camisa linda aí. Irmãos, eu vou disponibilizar isso em link privado no YouTube. Se vocês quiserem consultar o bate-papo de hoje, compartilhar com alguns irmãos mais próximos, líderes, só tomem cuidado com quem compartilhar. Eu creio que vocês têm um discernimento que é uma conversa nossa, né? Então, se cair em mãos erradas, pode não ser muito legal. Mas muito bom estar com vocês. Eu tenho a mesma sensação que o Adriano teve, que o Brizola falou, que o Santo falou. É muito gostoso a gente estar batendo um papo desse, é muito edificante, é uma alegria você ter um ambiente como esse para tratar esses assuntos sem ser julgado, a gente poder perguntar, poder conversar, é muito especial. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo amadurecimento que cada um de vocês tem tido, e pelas conversas, e pelo bate-papo, e pelo ambiente cada dia mais especial que o Senhor tem construído entre nós. Amo cada um de vocês. Aproveito para falar aqui para aqueles que eu não tinha saudado, que chegaram depois, o Elton, lá de Jacareí, o Roberto e a Nancy, o Luciano, né? O Jefão, não sei se eu amo muito, não vou dar um oi para ele, não. Mas todos vocês, viu? Vamos orar, então. Senhor, nós te damos graças por essa noite,
Te agradecemos porque o Senhor tem trazido luz a cada dia sobre o nosso entendimento, se revelado e nos dado clareza para que sejamos exatos na colaboração nessa obra que é tua, a obra do Senhor. E nós somos como colaboradores responsáveis por entender o desenho. Pai amado, que nós possamos falar como Jesus, que o nosso alimento, a nossa comida e a nossa bebida é fazer a tua vontade e não a nossa. Que a tua graça, Pai amado, continue sendo suficiente para nos sustentar em meio às dificuldades, às tribulações, os problemas que temos enfrentados. Eu quero pedir de maneira especial que o Senhor possa estar renovando as forças de cada um dos meus irmãos. Cuida de cada família aqui representada, de cada casa paterna representada aqui pelos pastores e nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem produzido em nosso meio. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem produzido em nossas vidas. Que a tua paz, que excede o entendimento, guarde os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Grande abraço para vocês, uma boa noite e salve o tricolor paulista. Gostaram dessa bênção final, né? Tchau, irmãos. Boa noite. Deus abençoe.